continuidade ao conteúdo que nós estávamos explicando, vamos ao item aí número 15, página 3, das alterações do Código de Ética, né? Diz o seguinte: é vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que degrinam a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas, entre os quais fazer afirmações desproporcionais sobre serviços que oferece, sua capacitação ou a experiência que possui. B. Fazer comparações depreciativas entre o seu trabalho e o dos outros. C. Desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros. Então, não é permitido fazer propaganda, qualquer tipo de propaganda que possa denegrir a imagem do meu colega. Ok? Aí diz o seguinte, 21 ali, está dizendo, aplicações das sanções éticas podem ser consideradas como atenuantes. Aí tem aplicação de salvaguardas, depois diz, na aplicação de sanções éticas podem ser consideradas como agravantes. Gravidade da infração. Então, o que acontece? Nesse 21 e 22 aí, está dizendo o seguinte, em caso de sanções éticas, foram considerados, né? Aplicação de salvaguarda, às vezes, o fiscal, ao invés de disciplinar, punir, suspender o registro do contador, ele aplica uma orientação educativa. A gente fala de salvaguarda, ok? Essa aí, na aplicação de sanções éticas, um agravante pode ser uma gravidade de infração. Aí, o que acontece? Se ele cometer uma infração maior, uma falsificação de documento, aí sim, pode ser considerado uma infração, uma gravidade maior. Aí, dando continuidade, diz o seguinte, já no capítulo das disposições gerais, completam o conteúdo novo introduzido no Código. A 24, as demais normas profissionais completam esta norma. 25, na existência de conflito entre esta norma e as demais normas profissionais, prevalecem as disposições desta norma. O que acontece? As demais normas de contabilidade, uma vai complementar a outra. É o que está falando aí número 24. Na 25, suponhamos, na existência de conflito entre esta norma e outras, vai prevalecer esta norma porque ela é a mais recente. Então, se tiver algum questionamento que a norma falava anteriormente, o Código de Ética, vai permanecer este novo código, ok? Agora tem Tribunal de Ética. Existe o Conselho Regional de Contabilidade e o Conselho Federal, tem a instituição do Tribunal de Ética. Diz o seguinte, as infrações ao Código de Ética são julgadas em segunda instância pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina, o Conselho Federal de Contabilidade. O que acontece? O Conselho Regional de Contabilidade, aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas, pode disciplinar um contador. Tem a segunda instância, que é o Tribunal Superior de Ética, que pertence ao Conselho Federal de Contabilidade. Okay? Então, a pessoa pode recorrer lá de alguma penalidade. As atribuições e o funcionamento do tribunal são estabelecidos na resolução do CFC 1458 de 2013. O Tribunal de Ética é composto pelo plenário do CFC. Então, porém, antes de chegar ao Tribunal Superior de Ética e Disciplina para homologação, os processos passam por exame e julgamento da Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho. Ou seja, o Conselho Federal de Contabilidade e tanto o Conselho Regional possui o quê? Possui uma Câmara
que vai fazer o quê? Vai fazer uma filtragem em todos os processos, que são referentes aos processos disciplinares do contador. Então, aí ocorre a verificação, a conferência desse processo, para depois ser encaminhado para o Tribunal de Ética. Conforme consta no artigo 29 da resolução, o vice-presidente de fiscalização, ética e disciplina, entre as suas funções, tem de submeter ao Tribunal Superior de Ética e Disciplina as decisões dos processos ético-disciplinares. Ok. Assim sendo, dando continuidade, as sessões do Tribunal Superior de Ética e Disciplina são reservadas e os processos ético-disciplinares julgados pela Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina e pelo Tribunal Superior de Ética e Disciplina, assim como suas respectivas atas. São sigilosos. Ok? Então, vamos só falar um pouquinho aqui da história, só para finalizar. O primeiro Código de Ética dos Profissionais da Contabilidade, no Brasil, foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade durante o 5º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi realizado de 8 a 15 de julho de 1950, em Belo Horizonte. Esse pioneiro conjunto de normas destinado a fixar a forma por que se devem conduzir os contabilistas no exercício profissional perante seus colegas, sua classe e a sociedade, em uma aspiração da classe, e foi uma conquista considerada de grande importância. Então, o primeiro código, né, nós vimos aí, foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade no Congresso, que ocorreu em julho de 1950 em Belo Horizonte. Foi de grande importância, né? Tanto que teve essa alteração no novo código aí, nós estamos comentando, mas prevalece a essência do Código de Ética. Ok? Registros históricos relatam que, desde o 3º Congresso de Contabilidade, realizado de 21 a 26 de maio de 1934, em São Paulo, já havia discussões para se criar um código de ética para a categoria, o que ocorreu quase 20 anos depois. Então, foi criado em 1950, o Código de Ética ganhou reforço em sua aplicação. Em 1970, quando, em reunião plenária realizada no dia 26 de junho, os conselheiros do CFC aprovaram a constituição do Tribunal Superior de Ética Profissional, com a função de garantir o cumprimento das normas estabelecidas no documento. Houve também a atualização do Código, publicado por meio da Resolução do CFC 290 de 1970. Novo melhoramento no conteúdo ocorreu em 1996, com a Resolução CFC 803 e as alterações posteriores. Ainda em vigor, esse código será revogado no dia 1º de junho de 2019, quando passará a vigência a norma brasileira de contabilidade NBC PG 01, de 7 de fevereiro de 2019. Então, olhem só para vocês observarem, né? Nós tivemos um código em 1950, que foi o primeiro. Depois, teve uma atualização do código, por meio da resolução 290 em 1970. Depois, teve um novo melhoramento dele em 1996, ok? E ainda em vigor, né? Esse de 96 foi revogado, ainda em vigor, ele foi revogado no 1º de junho, e agora, o mais atual a respeito do Código de Ética é a NBC PG 01, de 7 de fevereiro de 2019. Então, é a nova versão, né, a nova atualização em relação ao Código de Ética do contabilista. Então, com isso, nós encerramos
os nossos tópicos referentes ao Código de Ética. O que eu disse aos senhores, né, o objetivo que nós tivemos os exercícios, nós fizemos exercícios do Código de Ética, que os exercícios eu trouxe, né, procurei trazer exemplos práticos que são cobrados no Código de Ética. E aí vocês estudam, né, porque do Código são 50 questões, no mínimo 3 aí serão destinadas ao Código de Ética. Ok? Bem, com isso, o que eu queria dizer aos senhores algumas pessoas ainda estão me enviando os exercícios, os quais eu solicitei na aula passada, então eu vou juntá-los, né, fazer uma juntada dos exercícios, vou ver as questões as quais foram mais, tiveram maior volume de dúvidas, de mais erros. Na terça-feira que vem a gente corrige eles, eu passo as questões corretas, a gente discute. É um pouco voltado ao setor público, mas é muito interessante nós analisarmos, principalmente por causa dessa pandemia que nós estamos passando. Então, as questões públicas estão vindo muito à tona, ok? Então, é interessante, por isso que, por causa da pandemia, por isso que eu resolvi passar aqueles exercícios. Este acréscimo aqui, os itens que eu citei, foram as partes novas que foram inseridas, né, no código. Você pode ver da página 2 até a página 5, tem escrito o que é novo. Aí vem até lá embaixo, né? E não tem muita coisa assim. O que foi incluído aí no código, né, no novo, são coisas que a gente já tinha comentado, contrato de prestação de serviço, questões desleais em relação a honorários, propaganda desleal e assim por diante. Registro, né? O contador tem que ter registro. Escritórios é necessário ter o CRC do contador, o responsável pelo contador, responsável pela empresa e assim por diante. Falamos aí do Tribunal de Ética, né? Como funciona, a Câmara de Ética. Falamos um pouco aí da história, né? O primeiro código que foi aprovado, 1950, 70, 96, depois 2019. E, ok, finalizamos essa parte. Agora nós vamos entrar, senhores, processo de abertura de empresa, abertura, baixa, alteração, ok? E o que eu queria combinar com os senhores? Eu vou disponibilizar para vocês o material, está disponibilizado no AVA e está disponibilizado também no WhatsApp, tendo em vista que alguns alunos não possuem acesso ao AVA devido ao computador que não tem em casa e assim por diante. Então, eu estou disponibilizando aqui para vocês, aqui na área de trabalho, eu vou no WhatsApp, estou disponibilizando aqui para vocês, um material que vocês vão fazer uma pesquisa. E vocês irão assistir. Tem os vídeos aí que eu mandei para vocês. Eu já disponibilizei lá no WhatsApp. Por favor, cliquem lá no Zap para vocês verem o material que eu já disponibilizei. Quem achou aí, por favor, me fale aí. Vídeos de abertura de empresa. Estou disponibilizando para vocês aí. Acharam? Quem que achou aí, por favor? Sim, achei. Ok. Então, o que eu queria pedir a vocês agora? Tem 3 vídeos que vocês irão assistir. São vídeos rápidos, não são difíceis de assistirem. Aí eu coloquei embaixo, ó, pesquisem. Número 1.
que é necessário para abrir uma empresa. Ok? Acrescentem aí, por favor. Quem puder digitar aí. Acrescenta aí, documentos dos sócios. Quais documentos dos sócios são necessários? Ok? Quais documentos dos sócios são necessários? E aí eu perguntei, o que é necessário para abrir uma empresa? Quais documentos são necessários? E tem, quais documentos dos sócios são necessários? Ou se não tiver sócio, qual documento do dono da empresa, né, é necessário? Então, o que eu vou pedir a vocês? Para vocês assistirem os vídeos e fazer um relatório. Anote aí, por favor. Dos 3 vídeos aí, vocês vão assistir, podem fazer um relatório aí de umas 5 páginas. 5 páginas, não. 5 linhas, né? 5 páginas ainda não, né? Aí vocês vão... Pode ser uma folha do Word. Em uma folha do Word dá. Vocês vão escrever aí, responder isso e me enviar uma atividade também avaliativa. Vocês vão enviar até a próxima terça-feira. O que é necessário para abrir empresa, quais documentos são necessários, quais documentos dos sócios também são necessários. Aí você pode escrever, né, os trâmites, tudo o que ocorre, que é necessário para uma abertura de uma empresa. E aí, na terça-feira que vem, nós vamos corrigir a atividade que eu passei, e aí nós vamos entrar aí no código, no processo de abertura de empresa. Tá bom, pessoal? Então, essa seria como se fosse a nossa atividade da segunda aula, né? A primeira aula foi teoria, foi explicação, a segunda aula, atividade para vocês fazerem, com consulta aí na internet, os vídeos para vocês assistirem, tá bom? E fica desta forma. Alguém tem alguma dúvida aí? Fala, Marion, eu tenho. É porque você começou a falar que era para fazer um relatório, mas não falou um relatório sobre o quê? Porque, assim, aqui nós vamos assistir os 3 vídeos e responder as 3 questões. Uhum. E o relatório é para falar o quê? O relatório vai ser sobre essas perguntas aí. Você pode... Entendeu? Entendi. Então, é só responder as 3 perguntas. Responder as 3... Você pode, como se diz, um checklist para abrir a empresa. Aí você já responde essas 3 perguntas, né? Ok. Tá? Ok. O que é necessário para abrir uma empresa? Bom, aí já vai responder as 3 perguntas. Tá. Não precisa você colocar pergunta número 1, número 2, número 3. Já estará tudo dentro do passo a passo para a abertura de empresa. Entendi. Tá bom? Ok. Este processo nosso agora, nós vamos falar de abertura, tá? Aí, depois a gente vai falar de alteração, foi até uma pergunta de um colega aí, alteração de endereço, e depois a gente vai falar de baixa de empresa também. Tá bom, pessoal? Alô? Ok. Estão me ouvindo? Eu tô. Pois não. Ficou claro o que eu expliquei para vocês? Beleza. Ficou. Tá combinado então, né? Então, a atividade para vocês agora no segundo horário é essa, assistir os vídeos e fazer este checklist aí de abertura de empresa. Aí o que eu diria é o seguinte, algumas coisas são coisas novas para vocês. Igual tem consulta de viabilidade, cadastro nacional sincronizado, DBE, certificado digital.
Isso tudo eu vou explicar detalhadamente, tá bom? Ficou claro? Sim, o que eu quero é que vocês façam uma pesquisa antes e assistam um vídeo, né, que vai despertar já o interesse de vocês já irão observar algumas coisas, já virão com alguns entendimentos e, óbvio, virão com algumas dúvidas também. Isso é benéfico, porque quando o aluno faz uma pesquisa, ele interage com o assunto, antes de nós falarmos do assunto, isso é muito bom, que ele tenha um índice de aprendizagem muito melhor. Tá bom? Combinado, então? Combinado. Então tá bom. Uma ótima noite para vocês, tá? Boa noite. Tudo de bom. Bom descanso. Para você também. Boa noite, Flamarion. Boa noite. Tchau.